parte de programação linear ainda, a gente não está falando de programação linear inteira. Se você modelar um problema onde as suas variáveis podem ser fracionárias, elas assumem valores reais, então você tem um modelo que a gente chama de programação linear. E para resolver modelos de programação linear, existem algoritmos polinomiais que os resolvem. Existe um método que é muito conhecido na prática e foi o primeiro algoritmo a ser proposto para se resolver programação linear, que é conhecido como método simplex. Ele, no pior caso, tem complexidade exponencial. Então, existe uma instância, você tem um modelo de programação linear, que se você der para o método simplex, ele vai demorar tempo exponencial para resolver esse modelo. Mas na prática ele é muito eficiente. Então, para os modelos de programação linear que aparecem na prática, os problemas que você formula na prática, como aquele exemplo do problema da sucata que eu acabei de ver com vocês, ele é muito rápido, ele vai conseguir resolver esses problemas muito rápidos. O primeiro algoritmo comprovadamente polinomial para se resolver um modelo de programação linear é o método dos elipsoides, foi proposto por Kashian em 79. Ele é polinomial, mas ele é pouco utilizado na prática porque ele é um algoritmo bem complicado. Em 84, foi proposto um outro algoritmo comprovadamente polinomial, que é conhecido como algoritmo dos pontos interiores, por K. E esse algoritmo ele é eficiente na prática. Então, se você for olhar os resolvedores de programação linear que existem por aí, muitos deles vão ter implementados ou simplex, ou uma variação do simplex, e também o algoritmo de pontos interiores para resolver um modelo de programação linear. Agora vamos entrar então na parte de programação linear inteira, que é a parte que interessa mais aqui pra gente, porque quando você for modelar problemas NP difíceis utilizando programação linear, você vai ver que isso não é possível, você geralmente vai cair num programa linear inteiro. Então, programação linear inteira, nada mais é do que um programa linear onde você adiciona restrições sobre as suas variáveis, dizendo que elas devem ser inteiras, certo? Então, você pode ter um modelo de programação linear inteira puro, como esse que está aqui. Então, você tem lá uma função objetivo linear, um vetor constante c multiplicado pelo seu vetor de variáveis x. Aí você tem uma matriz de coeficientes constantes a, multiplicando o seu vetor de variáveis x, tem que satisfazer esse conjunto de restrições, é menor ou igual a um outro vetor constante b, e o seu conjunto de variáveis agora, que antes poderia assumir valores fracionários, valores reais, está restrito ao conjunto de elementos inteiros. Aqui no caso eu coloquei inteiros positivos, mas pode ser inteiros negativos também. Então esse aqui é o que a gente chama de PLI puro, quando você tem todas as suas variáveis sobre a restrição de que o conjunto de valores viáveis deve ser o conjunto de valores inteiros. Você pode modelar também problemas que a gente chama de PLI misto, onde um subconjunto das suas variáveis devem ser inteiras e um outro subconjunto das variáveis podem ser reais. Então, em geral, utilizando uma representação sucinta matricial, a gente quebra o seu conjunto de variáveis em dois, então você vai ter lá um conjunto de variáveis representado aqui pelo vetor x de dimensão p. Então você tem p variáveis, que nesse caso aqui são reais, e você tem um outro conjunto de variáveis y de dimensão n. Então você tem n variáveis y que são inteiras. Então esse aqui é um PLI misto porque você tem uma parte das suas variáveis de decisão que podem assumir valores reais, como um programa linear, e você tem um outro conjunto de variáveis que só pode assumir valores inteiros, como um programa linear inteiro. E aí você vai ter lá um determinado conjunto de restrições sobre essas suas variáveis. Aí você pode dividir lá em duas matrizes de coeficientes, uma que está multiplicando o seu vetor de variáveis reais e uma outra matriz de coeficientes b que está multiplicando o seu vetor de variáveis inteiras. Sujeito a um conjunto de restrições aqui, nesse caso menor ou igual a um vetor de coeficientes b, certo? Então, qual é a grande diferença entre programação linear e programação linear inteira? Então, você vai modelar um problema ainda como uma função objetivo linear, são constantes, multiplicando as suas variáveis, sujeita a um conjunto de restrições, você vai lá escrever restrições vezes as suas
coeficientes constantes vezes as suas variáveis, e aí você pode fazer uma soma dessas variáveis multiplicado por constantes, tem que ser menor ou igual a uma outra determinada constante, ou maior ou igual a uma determinada constante, ou igual a uma constante. E aí você vai incluir uma restrição a mais, onde você vai dizer que o seu conjunto de variáveis agora deve assumir valores inteiros, não é valores fracionários. Então, no exemplo que a gente tinha visto anteriormente da sucata, tudo bem, eu podia comprar 2,53 toneladas de sucata. Então, na prática, isso faz sentido. Para outros problemas, não faz sentido você comprar 2,53 de alguma coisa. Por exemplo, não faz sentido eu comprar 2,53 de uma TV. Ou você compra 2 TVs ou você compra 3 TVs. Então, você vai ter um programa inteiro nesse caso, porque você vai ter uma restrição de que suas variáveis devem assumir valores inteiros. Então, aqui falando ainda sobre programação linear inteira, uma coisa que a gente pode mostrar é que PLI é NP completo. Então, lembrando lá, para mostrar que um problema é NP completo, eu preciso mostrar que ele pertence a NP e preciso mostrar que ele pertence a NP difícil. Mostrar que PLI pertence a NP, nesse caso aqui, é uma coisa que não é tão trivial, é um pouco complicada, porque vamos pensar lá como entradas para o seu problema. Vamos assumir então uma modelagem de um programa linear inteiro como um problema de decisão. Pode ser, eu quero saber se existe uma solução para esse programa linear inteiro cujo valor seja no máximo k, certo? Então, como entrada lá para o seu problema, você vai ter esse limite superior k, vamos dizer assim. Então, problema de minimização, onde eu quero saber se o valor da função objetiva é no máximo k. Aí você vai ter lá o vetor c, que são os coeficientes que você multiplica as suas variáveis na função objetivo. Você tem a sua matriz de coeficientes A, onde você está multiplicando cada linha dessa matriz aqui representa uma restrição do seu modelo, que está multiplicando as suas variáveis, e elas vão estar limitadas por um vetor constante B. Então, a entrada de um programa linear inteiro de decisão a gente pode definir como uma tupla com esses valores aqui. Um determinado valor K, um vetor de dimensão NC, uma matriz M por N de coeficientes A e um vetor B de dimensão M que corresponde às suas restrições do modelo juntamente com a matriz A. Então, você tem que mostrar que, dada essa entrada aqui, eu consigo escrever um certificado. Nesse caso aqui, o certificado é uma solução x', certo? Você tem lá o seu vetor de variáveis x, que é x1 até xn, e aí você tem uma atribuição de valores para essas variáveis aqui. Esse cara aqui eu estou chamando de x'. Aí você tem que mostrar que esse x' aqui, você tem ele escrito em tamanho polinomial em relação ao tamanho dessa entrada aqui. Mas esse cara aqui, são números, certo? Aí o que garante que os valores numéricos desses números aqui, ele não é muito maior do que os valores numéricos que você tem aqui na entrada. Então não é tão simples fazer essa demonstração de que PLI pertence a NP, mostrar que existe um certificado polinomial para uma instância qualquer de um problema de programação linear inteira. Porque você tem que garantir que se existir uma solução, essa solução tem tamanho polinomial em relação ao tamanho da entrada. Então, os números que você está escrevendo aqui, ele não é muito maior do que os números que você está utilizando aqui na sua entrada. Então, essa parte aqui é uma parte complicada de se mostrar que PLI pertence a NP. Por outro lado, mostrar que PLI é NP difícil é uma coisa que a gente vai ver que é relativamente fácil. Basta você fazer uma redução de qualquer problema que seja NP difícil para um problema na forma de PLI. E fazer isso basicamente é modelar o problema que você está tentando resolver utilizando programação linear inteira. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. A gente vai ver vários problemas que são NP difíceis e a gente vai ver como modelar esses problemas que são NP difíceis como um problema linear inteiro, um programa linear inteiro, e aí a gente mostra que a programação linear inteira é NP difícil. Tá, então, o primeiro problema que a gente vai considerar aqui é o CNF-SAT. Então, você tem uma fórmula booleana que está na conjuntiva normal form, então está na forma normal conjuntiva. Então,
é uma conjunção de cláusulas, então aqui eu tenho uma cláusula, um end, uma conjunção é um end com uma outra cláusula e um end com uma outra cláusula, certo? E dentro de cada cláusula você só tem o ou entre as variáveis, os literais aqui dentro de cada cláusula. Então é uma conjunção de cláusulas onde cada cláusula é uma disjunção, é um ou de literais. Então aqui eu tenho um exemplo de uma fórmula booleana que está na CNF, que é x ou y ou z barra, e aí eu tenho uma segunda cláusula que é x barra ou y barra ou z, e aí eu tenho uma terceira cláusula que é y ou z barra, certo? Aí o problema é determinar se existe uma atribuição de valores verdadeiro ou falso, né, para cada uma das variáveis, tal que a fórmula fique satisfeita, certo? Então, nesse caso aqui do CNF-SAT, eu não tô considerando ele como um problema de otimização, não tem uma função objetiva a ser minimizada ou maximizada. Então a gente não vai depois você vai ver lá, do jeito que eu coloquei, programação linear inteira tem que ter uma função objetiva. Nesse caso aqui, qualquer função objetiva para a gente vai servir, porque o que interessa para a gente é saber se existe uma atribuição de valores que deixam cada uma das cláusulas satisfeitas na fórmula dada na entrada. Então, quando você estiver fazendo a modelagem de um problema utilizando programação linear inteira, assim como programação linear, a primeira coisa que você tem que fazer é o que eu tenho que decidir. Então, o que você vai decidir nesse problema aqui é quais são as variáveis que são verdadeiras e quais são as variáveis que são falsas, certo? Então, eu posso criar uma variável que corresponde a cada um dos literais. Então, para esse exemplo aqui, eu vou ter lá uma variável x, que corresponde ao literal x, e vou ter uma outra variável x barra, que corresponde ao literal x barra. E os valores que essas variáveis aqui vão assumir são valores inteiros. Então, ele só vai assumir valores entre 0 e 1. Só esses dois valores, ou é 0 ou é 1. Então, elas são variáveis inteiras e, além disso, está restrito a que essas variáveis têm que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Isso aí para cada um dos literais que aparece na minha fórmula. Então eu vou ter lá que eu vou criar também uma variável y, uma variável y barra. Vou ter também as variáveis que correspondem a z, que eu tenho um z e um z barra. E todas essas variáveis aqui pertencem ao conjunto 0, 1. A gente vai ter vários exemplos de problemas. A gente diz que as variáveis pertencem ao conjunto 0, 1, então isso significa que essas variáveis aqui são binárias, certo? Essas variáveis são binárias. Então, se eu fosse escrever isso aqui lá utilizando programação linear inteira conforme a gente viu, eu ia escrever o seguinte, eu ia escrever que x tem que ser maior ou igual a 0, x tem que ser menor ou igual a 1, y tem que ser maior ou igual a 0, y tem que ser menor ou igual a 1, aí x barra tem que ser maior ou igual a 0, x barra tem que ser menor ou igual a 1, até o z, certo? Então lá para o z também maior ou igual a 0, z menor ou igual a 1, e eu ia descrever também que x barra, y barra, z e z barra são todas variáveis inteiras. Então, elas estão restritas aos valores inteiros. E são valores entre 0 e 1. Isso significa que essas variáveis ou possuem valor 0 ou possuem valor 1. Então, ao invés de ficar descrevendo todos esses conjuntos de restrições aqui, mais esse conjunto de restrição que diz que as variáveis são inteiras, quando a gente estiver considerando variáveis binárias, cujos valores são 0 e 1, eu vou escrever de forma sucinta dessa forma aqui. Então, beleza. A gente definiu quais são os conjuntos de variáveis do meu problema e agora eu tenho que começar a colocar restrições para representar uma solução desse problema aqui. Então, as primeiras restrições que a gente precisa para esse problema do CNF-SAT são as que dizem respeito a cada uma das variáveis, da viabilidade dessas variáveis. Então, eu tenho que x mais x barra, elas têm que ser igual a 1, certo? Então, uma dessas variáveis vai ser verdadeira e a outra vai ser falsa. Então, essa restrição aqui linear, ela indica que ou x igual a 1 ou x barra igual a 1, mas não ambas. E ambas também não pode ser 0.
Então, ele está indicando lá quais são que uma das variáveis tem que ser verdadeira, outra variável tem que ser falsa. Aí eu vou escrever essa mesma restrição para meu outro conjunto de variáveis y e para o meu outro conjunto de variáveis z. Certo? Então, para essa fórmula de exemplo aqui, eu estou incluindo essas restrições lineares, certo? Então, eu tenho uma constante 1 multiplicando essa variável x, mais uma constante 1 multiplicando a variável x barra, é igual a uma constante 1. Aí aqui eu tenho uma constante 1 multiplicando y, mais uma constante 1 multiplicando y barra é igual a 1. Então, são todas restrições lineares aqui. E essas restrições estão me garantindo que a gente tem uma atribuição viável de valores para essas variáveis aqui, onde necessariamente uma variável ela tem valor verdadeiro ou falso e a sua negação vai ter o valor contrário do que foi atribuído para a variável original. Tá bom, então eu coloquei essas restrições de viabilidade das variáveis, aí agora eu tenho que garantir que cada uma das cláusulas elas estão satisfeitas no resultado final. Então como é que eu posso descrever isso? Então se eu olhar aqui a primeira cláusula, eu sei que ou o x tem que ser verdadeiro, ou o y tem que ser verdadeiro, ou o z barra tem que ser verdadeiro. Então como é que eu escrevo isso como uma restrição linear? Então eu posso escrever da seguinte forma, x mais y mais z barra tem que ser maior ou igual a 1. Então, estou garantindo que ou o x vai ser 1, ou o y vai ser 1, ou o z barra vai ser 1. Pelo menos um desses três aqui tem que ser 1. Então, esse aqui é para a primeira cláusula. Para a segunda cláusula, eu vou escrever então que x barra mais y barra mais z é maior ou igual a 1, mais z é maior ou igual a 1. Então, uma dessas três variáveis tem que ser verdadeira na segunda cláusula e na última cláusula y mais z barra tem que ser maior ou igual a 1. Então, vou ter y mais z barra tem que ser maior ou igual a 1, certo? Então, o meu modelo de programação linear, ele vai ser uma função objetivo linear, que aqui eu posso escrever qualquer função objetivo, por exemplo, minimize x mais x barra, por exemplo. Tanto faz a função objetivo aqui, porque interessa para mim é saber se eu vou ter uma solução, ou seja, todo esse conjunto de restrições aqui vão ser satisfeitas, não importa o valor da função objetivo. Então, coloquei uma função objetivo qualquer aqui, x mais x barra, por exemplo, e aí eu coloquei o meu conjunto de restrições, que definem que as variáveis são booleanas, fazem sentido, então ela e a negação tem que somar exatamente 1 para cada uma dessas variáveis. Para cada uma das cláusulas, a cláusula tem que ser satisfeita, então um dos literais que aparece naquela cláusula tem que ter o valor 1 para cada uma das cláusulas, a primeira, a segunda e a terceira, e aí finalmente todas essas variáveis que eu criei, elas são binárias, então x pertence a 0, 1, x barra pertence a 0, 1, e para o y até o z pertence a 0, 1, e o z barra também pertence ao 0, 1. E é isso aqui completa então meu modelo de programação linear inteira para essa instância aqui do 3CNF-SAT, certo? Quando a gente tiver descrevendo programas lineares inteiros para problemas de forma genérica, o que eu vou fazer, que eu estou fazendo, por exemplo, né, então eu dei esse exemplo aqui, é fazer uma descrição de programação linear inteira, só que ela vai ser um modelo genérico. E aí como é que funcionaria isso? Então, vamos dizer que você tem uma fórmula booleana que é f igual a c1 ou end, né, uma conjunção de cláusulas, e c2 e blá, 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 até cm, certo? Aí como é que eu descreveria um modelo de programação linear para uma fórmula genérica? Então eu vou escrever lá, a minha função objetiva é minimize L, onde L é um literal qualquer aqui que ocorre nessa fórmula, que é a minha função objetivo, tanto faz, eu só quero saber se existe uma atribuição de valores tal que todas as cláusulas nessa forma aqui sejam verdadeiras, e aí vamos dizer que as variáveis que você tem aqui são as variáveis x1 até xn. Então aqui está ocorrendo essas variáveis x1 até xn, ou a sua negação,
em cada uma dessas cláusulas aqui. Aí você pega um literal qualquer que é um desses x ou a sua negação e põe isso lá na sua função objetiva. E aqui eu estou descrevendo esse modelo de forma genérica. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: agora eu vou colocar as restrições de viabilidade das variáveis, certo? Então, eu vou colocar lá a minha restrição que x e mais x e barra tem que ser igual a 1. E aí eu vou ter uma restrição dessa para cada uma dessas variáveis. Então, eu vou colocar para i igual a 1 até n. Então, isso aqui está indicando que eu tenho n restrições. Para i igual a 1 até n, então para cada i você vai ter uma restrição dessa aqui, que é xi mais xi barra igual a 1, indicando a viabilidade dessas variáveis aqui. Somente uma delas pode ser verdadeira, exatamente uma delas tem que ser verdadeira e a outra falsa. E aí depois eu vou ter o conjunto de restrições relativas à viabilidade das cláusulas. Cada uma das cláusulas elas estão satisfeitas. Então eu posso escrever isso da seguinte forma. Então para cada cláusula J, vou colocar aqui J de 1 até M, então vamos dizer que você tem M cláusulas, eu vou escrever uma restrição que é isso aqui. Então eu vou pegar lá a soma para todos os literais que ocorrem naquela cláusula CJ, então a soma desses literais tem que ser maior ou igual a 1, certo? Então, se eu pegar todos os literais que ocorrem nessa cláusula CJ, a soma deles tem que ser maior ou igual a 1. Então, aqui, por exemplo, os literais que ocorriam na primeira cláusula daquele exemplo que eu coloquei lá em cima, na primeira cláusula são os literais x, y e z barra. A soma desses literais é maior ou igual a 1. Então, esse cara aqui está representando cada uma dessas restrições aqui. E aí, finalmente, eu vou colocar a restrição de integralidade das variáveis. Então, vou colocar lá x e pertence a 0,1, que nesse caso aqui as variáveis só podem assumir o valor de 0,1, para cada uma das variáveis de 1 até n. Então, essa descrição que eu coloquei aqui é uma descrição genérica de uma fórmula genérica do CNF-SAT, certo? Então, em geral, quando a gente for construir uma solução de programação linear inteira, uma descrição matemática, a gente vai descrever de forma genérica desse jeito aqui. Agora, se você for implementar um algoritmo que realmente resolve uma instância, aí tudo bem, você vai ter uma instância na prática como essa aqui, e aí o que você vai ter que escrever, você vai fazer um programinha que escreve um modelo de programação linear inteira para uma instância específica, dado na entrada, e aí você vai ter que escrever um conjunto de restrições para aquela instância específica. Mas, dado que você tem essa solução genérica aqui de programação linear inteira, ela corresponde exatamente a esse modelo aqui para uma determinada instância que você me der na entrada, tá bom?